Nossa aula hoje é de Olimpíada de Língua Portuguesa, que é sobre argumentação. Eu acho que vocês já viram na aula de redação que a gente estuda muito a questão do texto argumentativo. Então vamos lá. Argumentar, tese e auditório. Pode-se definir a argumentação como ação verbal pela qual se leva uma pessoa ou um todo, um auditório a aceitar uma determinada tese, valendo-se, para tanto, de recursos que demonstrem sua consistência. Esses recursos são as verdades aceitas por uma determinada comunidade, assim como os valores e os procedimentos por ela considerados corretos ou válidos. Desta forma, argumentação é um termo que se refere tanto a esse ato de convencimento quanto a um conjunto de recursos utilizados para realizá-los. Por exemplo, quando eu quero convencer alguém de uma verdade minha, de uma informação minha, eu uso recursos que nós chamamos de argumentação. Que esses recursos eles são utilizados para convencer o outro de que aquela opinião está correta. Você, às vezes, quer alguém aceitar a sua ideia, você precisa argumentar para ser aceita. Então, vamos ver. Por isso mesmo, a argumentação sempre parte de um objetivo a ser atingido, adesão à tese apresentada, e lança mão de um conjunto de estratégias próprias para isso, levando em conta aquilo que faz sentido para quem lê ou ouve. Daí a importância de conhecer-se o ou a leitora ou leitor, ou a ouvinte. Afinal, a título de exemplo, o argumento que funciona muito bem para um grupo de estudantes adolescentes não terá o mesmo efeito sobre uma comunidade de senhoras católicas e vice-versa. Então, nós temos aqui a atividade. Nessa atividade, é para vocês explorar essa capacidade de vocês de argumentar. Aqui diz, nós faremos um debate expresso a respeito de questões polêmicas. Como a aula é remota, vou colocar as perguntas em PDF e vocês devem apresentar respostas sempre apoiadas por justificativa. Vamos às questões. Então, todas as vezes que você der uma afirmação, uma resposta sua, você tem que justificar por que você respondeu daquela forma. Então, vamos ver. A flexibilização do porte e da posse de armas contribui para reduzir a violência no Brasil? Gente, porte e posse, há uma diferença. O que quer dizer porte? Porte é quando você pode andar na rua, viajar com a arma. E posse é quando você pode ter uma arma dentro de sua casa. Você tem uma posse, tem um documento registrado em seu nome que aquela arma é sua. Então, se a polícia chegar em sua casa e encontrar uma arma e ela tiver o documento de posse, você não vai preso. Caso contrário, você pode ser preso e você fica sem sua arma. Porque ter uma arma em casa sem um registro é crime. Então, essa é a resposta que eu estou dando para vocês em termos de efeito. Agora, a pergunta é, será que essa arma que agora o governo federal defende, essa flexibilização, será que ela vai contribuir ou vai reduzir a violência no Brasil? Aí, dependendo da sua resposta, se ela contribui para reduzir, se você disser sim, você vai justificar. Se você disser não, aí você vai justificar por que você disse não. B. Taxar as grandes fortunas ajudaria a reduzir a desigualdade social no país. Quer dizer, os mais ricos no Brasil não pagam impostos. Então, a pergunta é essa. Taxar essas grandes fortunas, essas pessoas muito ricas,
Será que ajudaria a reduzir a desigualdade social, que é aquelas pessoas mais pobres? Sim ou não? Você vai responder, dependendo da sua resposta, você justifica por que você respondeu. Isso nos Estados Unidos agora está acontecendo. O presidente da República de lá dos Estados Unidos fez uma declaração sobre isso, que ele vai taxar as grandes fortunas, as pessoas mais ricas. Mas no Brasil se defende muito isso, mas se talvez, na minha opinião, eu estou dizendo aqui para vocês, se um governante for defender, corre isso até de ser cassado, mandato. Os ricos são poderosos e eles têm poderes sobre os presidenciáveis, os presidentes da República. Letra C. Ações afirmativas nas universidades são uma forma de preconceito? Essa pergunta está meio estranha, né? Ações afirmativas nas universidades são uma forma de preconceito? Letra D. Pessoas transgêneras podem participar de competições esportivas em times que não correspondem ao sexo biológico? Ou seja, sabe o que é transgêneros? É aquelas pessoas que mudam de sexo. Será que elas podem, digamos assim, que uma pessoa nasceu biologicamente um menino, um menino do sexo masculino, mas ele fez, né, a cirurgia para se transformar em mulher, e depois será que ela poderia competir no futebol feminino, por exemplo, ou numa maratona feminina? Será ou não? Aí é a resposta de vocês. Letra E. O Brasil deveria priorizar a conservação de suas florestas ou desenvolvimento econômico? Porque nessa casa aí é a conservação de suas florestas ou desenvolvimento econômico. O governo atual ele defende mais essa questão do desenvolvimento econômico e às vezes em detrimento à conservação das florestas. Aí você vai dar sua resposta, são assuntos bem atuais, né? Letra F. A vacinação deve ser obrigatória? No início dessa vacinação contra a Covid, teve uma discussão muito grande no início do governo. O governo não queria colocar a vacina como obrigatória, quer dizer, obrigar as pessoas a votarem, a vacinar, tomar vacina. Ele se polemizou muito essa situação, mas aí, na opinião de vocês, deve ser obrigatório ou opcional? Quer dizer, a pessoa deve não ou sim. Ela deve tomar vacina porque é obrigada a tomar vacina porque ela quer tomar vacina. Existem algumas situações que algumas coisas é obrigatória para o governo e não é obrigatória para o indivíduo. Na educação mesmo tem esse fato. Quer dizer, o governo ele é obrigado a oferecer, tem algumas disciplinas que são obrigatórias para a escola, mas não são obrigatórias para o aluno. Quer dizer, a escola tem que ofertar, o aluno não é obrigado a participar. Então, você pode ter essa opinião, que o governo seja obrigado a oferecer vacina à população, porém a população não é obrigada a tomar se ela não quiser. O indivíduo, no caso. Mas aí é uma resposta que você deve responder do seu jeito e explicar. Bom, a partir das justificativas apresentadas pela turma, propõe aos alunos um debate que é a argumentação, até chegar a uma definição coletiva. Você poderá esquecer a discussão com outras informações a respeito do que é argumentar. Essa é uma sugestão que foi dada para mim, professora. Então, a partir do momento que você responde as suas perguntas e depois justifica, ali você está já, de certa forma, levantando argumentos para convencer aos outros que você da sua opinião. Então, aqui nós vamos ver o que é argumentar. Argumentar é uma ação verbal na qual se utiliza a palavra oral ou escrita para defender uma tese, ou seja, uma opinião, uma posição, um ponto de vista particular a respeito de um determinado fato. Quem argumenta
como a própria palavra sugere, se vale de argumentos que nada mais são as razões, verdades, fatos, virtudes e valores éticos, estéticos, emocionais, tão amplamente reconhecidos que, justamente por isso, servem de alicerce para a tese defendida. Assim como num jogo, quem argumenta faz suas jogadas para sair vencedor. Entre outras ações, afirma, nega, contesta, explica, promete, profetiza, critica, dá exemplos e ironiza. Todas essas jogadas estão a serviço da criação de um clima favorável à adesão do público e às posições defendidas. A cada lance, o argumentador se esforça para comprovar que está indo pelo caminho certo, caso contrário, perderá a credibilidade e será vencido. Um auditório é o conjunto dos que assistem a um debate, acompanham ou se interessam potencialmente pelo assunto em questão. Nos grandes debates, o auditório é representante da opinião pública. Por isso mesmo, ele é frequentemente decisivo para o debate. Quando alguém escreve uma carta a um jornal, por exemplo, argumentando contra uma posição defendida em determinada matéria, está querendo convencer, antes de tudo, o conjunto dos ou das leitoras ou dos leitores, ou seja, o auditório. Quer dizer, você escreve, às vezes, contestando uma informação que está numa revista. Isso acontece. Todo jogador ou jogadora desenvolve estratégia, isto é, um plano ou um estilo próprio de ação verbal para, por meio deles, vencer o adversário. No jogo argumentativo, entretanto, é preciso convencer, ou seja, vencer com a ajuda de todos, que precisam aderir à tese, graças à eficiência das estratégias e à força dos argumentos. Daí o valor social da argumentação, na medida em que se trata de uma vitória coletiva. Bom, gente, então vocês viram aí o que quiser dizer a argumentação. Eu acho que nós já discutimos sobre isso. Não sei se vocês têm o hábito de assistir debates. Às vezes na televisão existe debates legais sobre determinado tema. Cada um tem a sua opinião, às vezes eles são bem aflorados. Agora mesmo no Brasil vai ter uma CPI da Covid, né, para buscar responsabilidades de pessoas que estavam no poder. E aí, nessas CPIs vai ter grandes argumentos. Então, seria interessante, se vocês pudessem assistir, seria bem interessante, porque assim vocês já se tornariam brasileiros já politizados, informados pelas ações que acontecem no país de vocês. Aí vocês vão ter as opiniões de vocês, os pontos de vista de vocês, achar quem está certo e quem está errado, e vocês ouvindo os debatedores, que são as pessoas que participam dessas CPIs, que são um grande debate. É interessante. Às vezes nós brasileiros, nós temos grandes falhas. Eu diria para vocês que os jovens aprenderam a dizer, até que agora já estão se envolvendo em política. Mas os jovens têm uma mania de dizer assim, não gosto de política, odeio política. E por não gostar de política, corre o risco de muitas vezes a gente colocar presidentes que não é adequado para o nosso país, prefeitos, governadores, então, ou deputados, senadores, que às vezes a gente acha que essas pessoas não têm importância para o nosso país e elas têm grande importância. Tudo que acontece no nosso país depende delas, desses políticos aí. Então, é necessário que a gente tenha grande responsabilidade. Nós, como cidadãos brasileiros, temos a obrigação de estar sempre atento a tudo aquilo que acontece no nosso país. Vocês realmente devem estar bem informados. Antigamente era mais difícil, porque não tinha redes sociais, que as televisões, os canais eram limitados, mas quem tem a oportunidade deve assistir, deve participar,
ou de outros debates que aconteçam na televisão, de outros temas. Então é isso, gente. Nós terminamos a sala por aqui. Tenham todos um bom dia.